versículo 24. A noite está fria, né? O povo debaixo de guerra está olhando o quadradinho. Quando Jeová mandar fogo na seara, eles vão ter que correr. E vão correr com os pés assim. Mateus 7, 24 diz assim: todos aqueles, pois, que escutam as minhas palavras e a praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu o rio, assoprou os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Podeis tomar um assento? Glória a Deus. Essa noite o Senhor tem falado de várias maneiras para todos aqui que estão aqui junto conosco. Ele está falando para aqueles também que estão ao alcance, né, do som desse aparelho, ouvindo a nossa pregação, os nossos louvores que nós entoamos para Deus. Sei que toda obra, ela no início é uma obra árdua, né, é difícil, mas nada pode ser fácil demais, né, irmãos? Porque tudo que vem fácil, vai fácil demais. Só teve um homem na Bíblia que eu conheço que recebeu tudo de mão beijada, sem fazer esforço. O pai dele que trabalhou a vida inteira, esse mesmo. Ele recebeu tudo de mão beijada e no final ainda morreu na idolatria, levantou deuses, templo a Deus estranho, não soube aproveitar. E as Escrituras diz que o melhor reinado foi o de Salomão. Durante 40 anos teve muita paz, prosperidade, mas não adiantou muito para ele, né? Porque o que adianta? A pessoa nadar e morrer no seco, não adianta nada. Igual o missionário Antônio estava pregando hoje na consagração, o que adianta a gente ganhar almas e almas e perder a nossa própria? Temos que cuidar da nossa salvação, da nossa vida, porque muitos têm um intuito na sua mente, que eles acham porque está fazendo a obra, ele tem direito de receber salvação. Ninguém é salvo por nada disso, porque as Escrituras mesmo nos diz: vós sois salvos pela fé, por meio da graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então isso aqui não vai dar direito de salvação a ninguém. O salvo, ele vai receber o galardão lá na glória, a recompensa. Se ele for salvo, se não for, não vai adiantar nada. Aleluia! Porque nós temos que ter essa visão dentro das Escrituras Sagradas. Tem pessoas que acham que está fazendo a obra, a salvação está garantida. Se a obra garante salvação, eu tenho certeza que eu vou para o inferno, porque eu não faço mais nada para Jesus. A gente faz 2 horas de culto todo dia, mais ou menos, 3 horas. Jesus saía de manhã e não tinha hora para voltar.
não tinha nem dia para voltar. Ele trabalhou mesmo por ele. Nós vemos por 2 horas no culto e mesmo assim, irmão, as pessoas nem por 2 horas oferecer sacrifício ao Senhor, eles vêm. Aí acham que vai ser salvo. A obra não vai salvar, irmão. Se a obra salvar, vai anular o sacrifício de Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. É Ele que vai nos salvar através da sua graça e através da nossa fé. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Tem que tomar muito cuidado, que você costumar muito ir para a igreja e perder a fé, porque sem fé ninguém é salvo. Jesus disse que porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Então é muito importante nós não perdermos a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, na nossa salvação, porque sem fé é impossível agradar o Rei da Glória. Aleluia. Igual muitas pessoas, né, irmãos, que às vezes vai ao culto e ele não vai no intuito de ir lá servir, adorar o Senhor. Ele vai ao culto se tiver oportunidade, se não tiver, ele não volta mais. E a maior oportunidade é nós de entrarmos na presença do Senhor. Nós damos prioridade à palavra, já começamos 6h30 na oração. Aleluia, a gente dá uma prioridade à palavra do Senhor. E pessoas não entendem, né, irmão? Como tem gente que trabalha de qualquer jeito por aí, como já vi um pastor uma vez, ele gosta de dar oportunidade a todo mundo, ele deu a oportunidade ao camarada lá, ele foi lá na frente falar e falou: boa noite para todo mundo, eu não sou crente, eu sou católico, mas me deu uma oportunidade, né? Eu tenho que falar alguma coisa. Aí. Então, irmão, as pessoas pensam que fazer culto é agradar todo mundo. Aleluia, nós temos que dar prioridade para a palavra do Senhor. É a palavra que tem que sobressair na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 15: seja firme, constante e abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. A palavra, o culto que está sendo anunciado, as palavras que já foram pregadas, o profeta Isaías 55, verso 10, 11, ele diz: como a chuva que caiu do céu e manou a terra, do céu não vai voltar. Assim é a minha palavra qual está sendo enviada, não volta vazia, sem que venha produzir resultado. Alguém está ouvindo? A palavra está chegando ao coração de alguém. Aleluia, não é em vão, aleluia, a pregação da palavra do Senhor. Como o profeta Isaías, ele estava dizendo no capítulo 53, verso 1, ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? E faz entender que ele ficou meio triste, meio moribundo, aleluia. Mas não tem problema, irmão. A palavra do Senhor, ela só tem 2 sentidos. O primeiro é para salvar e o segundo é para condenar. Por quê? Jesus, ele disse: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Ele que é o Salvador, ele que falou isso, não é nós. Ele deixou escrito lá para nós. Aleluia. É isso que ele deixou para nós, e nós temos que entender a palavra do Senhor. E sábado eu estava pregando no ar livre lá no Campo Belo, que a gente fizemos lá. Aleluia. E quando terminei de pregar a pregação, os irmãos foram orar dentro do lar, eu estava botando a bateria no carro, e os traficantes largaram o fuzil e foram até mim pedir oração. Olha que maravilha, porque eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. Disse: pastor, estava ouvindo a pregação, você ora por mim? Eu falei: claro, foi para isso que eu vim aqui. E orei por 2 deles lá, porque a palavra do Senhor nem vão. Estava meio frio igual hoje, mas nós estávamos lá, a equipe estava lá, nós estávamos lá orando, buscando, pregando, os irmãos evangelizaram a área toda. Não é em vão, irmão. Ah, ninguém aceitou Jesus.
ninguém se converteu em vão, nosso trabalho não é em vão, vai servir de juízo para o povo que faz vista grossa, para ouvir a palavra do Senhor. Mas quando as coisas começarem a apertar, o ser humano é assim, ele começa a ficar desempregado, ele fica doente, o demônio pega alguém dentro de casa, eles correm logo para os braços do Senhor, vai procurar os crentes. É assim que acontece. Aí lembra, ai meu Deus, ai meu Senhor, chama alguém para orar. E nós estamos aqui, né, irmão, para fazer a obra do Senhor. Nós vemos aqui nessa mensagem, a qual o Senhor botou no meu coração, ele vem trazendo algo muito importante sobre aquele que alicerçou a sua casa na rocha. Nós que trabalhamos com construção, nós sabemos a situação da fundação, como se deve fazer, dependendo do lugar, se é lugar firme, se é lugar brejo. Se for brejo, a sapata tem que ser bem funda até achar o firme, para quando não acontecer nenhum acidente, a casa começar a rachar, né, dar um vento, derrubar, não. Nós sabemos que temos que achar a terra firme para alicerçar aquela casa, para ela aguentar. Se tiver igual esses prédios que estão construídos aí, se não tiver uma boa fundação, em muito pouco tempo acaba caindo. Então Jesus está dizendo aqui que aquele que ouve essas minhas palavras e as praticam, você Manoel, como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, que vai cair a chuva, vai correr o rio, vai assoprar os ventos, mas aquela casa não vai ser derribada. Aleluia. E a rocha nós sabemos que é Cristo. Quando o Senhor disse para Moisés, Moisés fala a rocha, e Moisés acabou ferindo a rocha, bateu na rocha. As Escrituras diz que a saber que a rocha era Cristo. E nós sabemos que a casa que Jesus está se referindo somos nós. É o ser humano. Ele tem que se identificar, a sua casa é em Cristo, é na palavra, não é em homem, porque muitos estão edificando a sua casa em homem. Ah, eu vou seguir o pastor fulano de tal, eu sigo o pastor fulano de tal, o Bertano. Aleluia, nós temos que seguir a Jesus. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele mandou a gente seguir Paulo, Pedro, João? Não. Podemos ter aproveito na vida desses homens? Sim, mas nós temos que seguir a Jesus Cristo Nazareno, porque muitos hoje ficam decepcionados com os homens. Aleluia, porque a fé dele está alicerçada no homem, na areia, no barro. Nós somos terra. Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer que ele veio, aleluia, a palavra dele, a pregação dele, não era palavras persuasivas de sabedoria humana, não era de sabedorias dos homens, mas a pregação e a palavra dele era a demonstração de poder de Deus, porque muitos se afirmam a sua fé em sabedoria humana, mas a sabedoria humana, ela é um lixo perto da minoria da sabedoria de Deus. Por isso que nós temos que estar alicerçados na rocha. O que importa é que Cristo diz em sua palavra. É o que ele fala, é o que vale. O que alguém tenta encobrir não vale. E é por isso que você vê muita gente, aleluia, que fica sem destino. Ele fica de igreja em igreja, ele fica de galho em galho, ele não tem firmeza. Tem muitos irmãos assim,
aleluia, porque ele não alicerça a sua vida na palavra do Senhor, ele não lê a Bíblia, ele não tira tempo para ler a Bíblia, e por isso que a casa dele está alicerçada na areia. Aí o Senhor está dizendo, vai cair a chuva, vai correr o rio, vai assoprar o vento, e grande vai ser a queda daquela casa. O Senhor está dizendo, ó, vem provação de cima, vem provação de baixo, que é o rio, e vem provação do lado. 3 tipos de provação. A que vem de cima é da parte de Deus, e a que vem de baixo é da parte do inimigo, e a quem vem do lado é aquela provação que a gente procura com as nossas próprias mãos, aleluia, e aquela pessoa ela não vai ter firmeza e vai cair, porque não tem a sua casa alicerçado na rocha. Jesus, ele não enganou ninguém, ele disse que nesse mundo nós vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que acontece? As pessoas acham que Deus é obrigado a fazer o que eles querem, eles acham que vai à igreja, eles acham que é dizimista, ofertante, eles acham que faz a obra e diz, Senhor, não aceito isso. Quem somos nós, irmão, para dizer que não aceita isso? O que Deus ele tinha de fazer pelo povo, ele já fez. Ele enviou o seu filho, ele crucificou o seu próprio filho, para que todos que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não vai fazer mais nada. Se nós queremos alguma coisa do Senhor, precisamos conquistar o coração dele, senão não vamos receber. O que foi lida a palavra introdutória? Mateus 6,33. Buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós temos que entender que primeiramente é o reino, primeiramente é a justiça, e as demais coisas, chama aquilo que a gente deseja, o Senhor Jesus chama de coisa, ela vai ser acrescentada na nossa vida, se primeiramente buscar o reino. Sabe o que Jesus está dizendo? Através desse texto, que Ele não vai suprir a nossa vaidade, Ele vai suprir a nossa necessidade. Ele não vai nos dar nada para a gente envaidecer, ostentar, ensoberbecer, não. Ele vai suprir a nossa necessidade quando a gente busca primeiro o reino do Senhor e a justiça dele. A pessoa que faz isso, se ele estiver desempregado, o Senhor vai abrir as portas para ele, para suprir a necessidade dele. Se o irmão busca o Senhor, tem sua família, busca primeiramente o reino, e ele mora longe, o Senhor vai dar um veículo para ele, não para se envelhecer, mas para suprir a necessidade dele. Se a pessoa mora de favor ou mora de aluguel, mas ela busca o reino e a justiça do Senhor, o Senhor vai dar um lar para ele, vai tirar ele do aluguel, porque o nosso Jesus, ele supre a nossa necessidade e não vaidade. E o Senhor ele fala em Salmos 24, o salmista pergunta ao Senhor: quem subirá no sublime trono ou no monte santo? Aí ele responde:
aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Esse receberá a bênção do Senhor e o Deus da sua salvação. É assim que está escrito. Nas Escrituras, que coisa linda. O Senhor, Ele supre a nossa necessidade. E nós sabemos que quando eu e você está ali alicerçado na rocha, aleluia, vai cair a chuva, vai soprar vento, vai correr o rio, e você vai estar firme em Cristo Jesus Cristo Nazareno. Quem sai da igreja por causa do homem, nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Por quê? Ele não está alicerçado na rocha. E o ser humano é a coisa mais difícil de se lidar. Eu lido com um ser humano já tem há 23 anos de idade. Eu lido com um ser humano dentro de igreja, na rua, dentro de favela. Eu lido com um ser humano dentro do presídio. Sexta-feira eu tenho que ir para o presídio. Já tem 11 anos que eu e minha esposa entra lá. Consegui uma vaga com o pastor José, ele vai começar também comigo lá. Eu lido com um ser humano, já tive 100 de recuperação. Eu lido com o drogado. Irmão, coisa difícil é o homem entender as coisas de Deus. Porque o homem quer que Deus faça a vontade da carne dele, a vontade dele. A carne não quer orar, a carne quer comer, a carne não quer jejuar, a carne quer comer. O prazer do homem é comer. Se anunciasse aqui, irmãos, vão ter um culto lá, vai ser uma inauguração, vai ter uns comes e bebe, e irmão, isso aí está lotado, porque não vem por causa de Jesus, vem quer comer. Faz um culto de oração na tua casa e convida todo mundo para ver quem vai lá orar. Mas faz um churrasco, você não precisa nem convidar, parece o penetra do nada. Aleluia! Assim é as pessoas que não estão alicerçadas na palavra de Deus. Ela está alicerçada nas coisas que perecem e não as coisas que permanecem. Aleluia! Estão alicerçados pelas coisas literal. Pastor Carlos falou aqui sobre Marta e Maria. Quando Jesus ele entrou na aldeia, Maria se lançou aos pés de Jesus. Para quê? Para ouvir as palavras do Senhor. Marta ignorou que nada, eu tenho casa para arrumar, tenho louça para lavar, estou com muita roupa aqui para lavar, tenho que fazer janta. Aleluia! Está preocupado com as coisas da terra. Ainda se incomoda com aqueles que estão nos pés de Jesus. Ela teve a ousadia de dizer: o Senhor não se incomoda, Maria e eu aqui, com tanto que fazer. Jesus olha para ela e disse: mulher, tu está fadigada, tu está atribulada. Maria escolheu a melhor parte, a qual não vai ser tirada. Aleluia, a melhor parte, irmão, é estar na presença de Deus. É estar buscando o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Porque se as pessoas não estão vendo, não estão nem dando importância, né? Lá em Israel está uma guerra danada. Daqui a pouco vai chegar a guerra mundial. Os sinais da vinda de Jesus Cristo Nazareno. Não está acontecendo aqui problema, né, irmão? Mas se fosse aqui, o povo estava desesperado, caçando Deus. Teve um país, irmão, que aquele país eu esqueci o nome, que teve um dia que aconteceu um sinal no céu, que era tempo de verão, sol quente, e era um dia muito raiante, mas naquele dia Deus trouxe uma nuvem tão preta, que todo o país durante o dia ficou na escuridão. Irmãos, as igrejas daquele país lotou até o teto.
Aleluia. Eita glória. Mas naquele grande dia, irmão, não adianta querer entrar que não vai entrar não. Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens. 5 era prudente e 5 loucas. E as loucas faziam o que quer, mas prudente não, andava com azeite na sua vasilha. Quando vê o noivo, as prudentes queriam o azeite, as loucas queriam o azeite da prudente. Ela disse: não, se tu quiser vai pagar o preço, vai comprar. Eu já paguei o meu. Aleluia. E quando foram comprar, voltaram, bateram na porta: abre-me, Senhor. Quem é você? Não te conheço. Abre a porta, Senhor. Eu não te conheço, não sei de onde você veio. Mas eu te conheço, Senhor. Conhece mesmo? Acho que não. Porque Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. E conhecer a verdade é conviver. Só se conhece alguém quando se convive com alguém. Se não convive, não conhece. É você conviver com alguém o dia a dia. Você conhece aquela pessoa porque a pessoa, ela vai demonstrar a sua naturalidade, o que é que ela é. Aleluia. E Jesus vai dizer para muitos: não te conheço. Muitos vão ter que ouvir, sabe por quê? Porque a sua casa está alicerçada na areia, não está alicerçado na rocha. Aleluia. A rocha que é Cristo, Ele que é a palavra que firma. Em Efésios diz: havendo feito tudo, fica firme. Fica firme. E nós temos que estar firme na presença do Senhor. Nessa caminhada minha, irmãos, ainda que eu sou novo convertido, 22 anos, na presença do Senhor, eu já vi tanta gente cair. Já vi pessoas que passaram noite comigo orando no monte, estão desviados do caminho do Senhor. Sabe por causa de quê? Porque às vezes é fogo de palha. Hoje você está aceso, amanhã você também tem que estar aceso. Você não pode estar aceso hoje, amanhã você está apagado. Não adianta você ter azeite hoje, amanhã você não tem. Isso é uma constância. Nós temos veículos, se a gente não botar o combustível dentro dele, ele não sai nem por nada. Já pensou, irmão? Bota um monte de coisa ali e a gente tem que vir empurrando a Kombi de lá até aqui, de Austin. Aleluia! Honrado seja Deus. Assim a nossa vida diante do Senhor. Nós temos que se alimentar da palavra, nós temos que ter uma vida profunda de oração, nós temos que jejuar, aleluia, na semana, nós temos que consagrar a nossa vida. E as pessoas: não, nós temos que comer o melhor da terra. Aí acha que o melhor da terra é melhor beber, o melhor da terra é beber Coca-Cola, comer churrasco, pizza, x-tudo, cheeseburger, açaí. Isso é só veneno para a tua saúde e acha que isso é o melhor da terra. Aleluia! O melhor da terra foi o que Jesus disse para Satanás: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca do Senhor. Esse é o melhor da terra para nós, a palavra do Senhor. Mas estamos vivendo em tempo de apostasia, estamos vivendo um tempo de muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. Aleluia. Nós estamos vivendo, irmão, que muitas pessoas, como Jesus falou em Mateus, que nós não podemos servir a 2 deuses, senão vai agradar um e aborrecer o outro. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é o que? Riqueza. Está rolando uma polêmica sobre a Cassiane, que foi fazer um show na
festa junina da prefeitura, cachê dela, R$220 mil. Ela é a tal de Massal. Eles servem isso aqui, entendeu? Aplaudindo, vacionando. Júnior Trovão também entrou nessa, R$90 mil. Eles não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz aqui em Romanos 16:18, ele serve o seu próprio ventre, com palavra luxuosa, e engana o coração dos simples. Aleluia. Manda eles virem pregar aqui, cantar aqui. Manda eles ir lá no presídio. É 12 anos que eu vou para o presídio. Quase 12 anos. É eu que tenho que providenciar o dinheiro do combustível para mim para voltar. Aleluia. Vê se eles querem isso. Eles querem isso. Todos os cantores e pregadores são falsos profetas. Todos que você conhece aí só está no Evangelho por causa disso. Não é por causa de ganhar alma, é por causa do dinheiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estão sentados no sistema, na mesa de Jezabel, comendo do pão e do melhor. Mas Deus ainda tem os seus profetas na terra. Deus ainda tem os seus profetas na terra para despertar nações, para despertar o povo da apostasia. Ele tem. Aleluia. Mas infelizmente, irmãos, se o povo não entrar no caminho das Escrituras do Senhor, vão perder o que é mais precioso, a salvação da sua alma. O mais precioso para nós é a salvação da nossa alma. Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Nós estamos caminhando para a morte. Nós não vamos chegar a 100 anos. Se chegar é milagre de Deus. Chegar a 100 anos no dia de hoje? Difícil. Nós estamos caminhando o caminho da morte. Enquanto é isso, nós estamos na prudência. Se Jesus não vir buscar no nosso período, nós estamos buscando o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia! E quando nós falecer, a nossa alma vai estar guardada em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa alma vai estar lá. Porque existe uma ideologia aí que muitos acham, que Deus não é tão ruim assim não. Morreu aqui, morreu, acabou o quê, meu irmão? Morreu, acabou não. Existe um inferno, aonde Jesus diz que o bichinho morre, a cicatriz não sara, é densas trevas, nunca mais sairá de lá. E Apocalipse vai dizer, 20, no capítulo 20, verso 14, ele diz: o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E todos aqueles que não acharam seu nome escrito no livro da vida, vai ser lançado lá. E nunca mais vai sair de lá. Deus é um Deus de justiça. Nós temos que conhecer os atributos de Deus. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus, ele é poderoso. O atributo de Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. É os atributos do Senhor. Meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome dele. Eita, glória. Por isso que nós temos que estar aqui alicerçados nas Escrituras Sagradas. Temos que estar aqui na palavra. Porque quando a gente está na palavra, quando você vê alguém falando alguma coisa errada, e diretamente com você vai dizer: não, meu irmão, está errado. Aleluia. Isso aí está errado. Vamos ver quem está certo. Aleluia, aleluia, aleluia.
Quem está certo é a palavra do Senhor. E pronto, e acabou. Ele diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não irá de passar. Você que está alicerçado na areia, você que não está em Cristo, Ele está te despertando nesta noite, que você precisa se alicerçar na palavra do Senhor, na rocha que é Cristo. O que importa é que Cristo diz, o que importa é que a palavra dele diz, é isso que importa para a igreja dele. E ele diz que as minhas ovelhas escutam a minha voz, conhece a minha voz. Ele diz em sua palavra. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, né, de muito show gospel, de muita ator, atriz, aleluia, de muitos mercenários. Vivendo um tempo de muita revelação. Esse Leonardo Salles já foi desmascarado um montão de vezes. Ele fica entrando lá no Instagram das pessoas, vê a vida, conhece o nome, aí depois ele faz lá no Instagram, aquela pessoa está lá, ele fica revelando mentira, coisa que ele viu lá, e as pessoas ficam acreditando nisso. Deus não tem interesse nenhum de revelar o seu nome. Deus não tem interesse nenhum de revelar o seu CPF, a placa do teu carro, o número da tua casa, o teu RG. Deus tem interesse de revelar o teu pecado, o meu. Isso Ele tem. Aleluia! Ele revela através da sua palavra. Como ele diz, escritor de Hebreus 4,12, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, está apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra revela tudo isso. Quando João Batista estava pregando, ele gritou: raça de víbora, como poderás fugir da ira futura? Endireitai as vossas veredas, porque o machado está ao pé da raiz da árvore. E a árvore que não produzir fruto digno de arrependimento, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Aí vai passando um adultério e diz: pai Herodes, ô Herodes, não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Ele tremeu na face. Deus está interessado em revelar o nosso pecado através da palavra. E Ele revela para nós colocarmos a cada dia a nossa casa em ordem, para que nós venhamos entrar no centro da vontade dEle. Porque é muito preciosa a sua alma, é muito preciosa a minha alma, mas para ela ser, aleluia, recompensada com a salvação, nós temos que abandonar o pecado. É o pecado que faz a divisão entre o homem e Deus, separa o homem de Deus, é o pecado. Mas quando confessa e deixa, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Você vê que o ladrão lá na cruz das trevas dizia: tu não é o Salvador, tu não é rei dos judeus, salva-te e nós também. O outro arrependido com a cabeça diz: rapaz, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Senhor, quando estiver lá no paraíso, lembra-te de mim. Sabe, ele está dizendo assim: eu não sou digno de ir para o paraíso, mas quando tu estiver lá, você lembra de mim. Aí o Senhor Jesus viu que aquela palavra foi de arrependimento de coração e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. O outro que estava lá subjugando, ele foi para o lugar de atormento, perdeu a salvação. Aleluia. Jesus, até na hora de morrer,
morrer está salvando a alma. Esses meninos que ficam aí no tráfico, nas drogas, eu sei lidar com eles tudo. E eu falo para eles quando eles caem na cadeia, muita gente não valoriza o ladrão, o vagabundo que está lá preso. Estou falando de pessoas crentes ir lá pregar o Evangelho, porque eu vejo nessa mensagem que o céu foi inaugurado com um ladrão. O céu na época de Jesus Cristo foi inaugurado com um ladrão, com um bandido, um malfeitor. Aleluia. Esses dias atrás aí um deles roubaram a moto zerinha da minha filha, 2025. Menina trabalhadeira junto com meu genro, comprou lá, pagar a prestação. Graças a Deus pagou o seguro. Nem por isso eu estou com raiva deles. Eu quero encontrar eles lá na cadeia para me pregar para eles. E Jesus muda o quadro. E Jesus muda a situação. E Jesus tira o homem do charco de lodo, do lamaçal do pecado e transforma em um profeta na face dessa terra. Quando ele vai alicerçar na palavra do Senhor. Então a nossa vida, irmão, tem que estar alicerçada nas Escrituras Sagradas. Não adianta depois você justificar. Sabe que os puritanos, eles eram uma pessoa, buscava muito a Deus, os puritanos. E teve uma vez, pastor Manuel, que 2 deles na Santa Ceia rejeitou de tomar a Santa Ceia. E alguém perguntou, mas por causa de que você não vai tomar a Santa Ceia? Não, tem 2 dias que eu não leio a Bíblia, eu estou em pecado. Não posso tomar a Santa Ceia. Olha o exemplo que eles dão para nós. E às vezes a nossa vida fica jogada, né, irmão? O quadradinho jamais sai de perto de nós. O quadradinho é terrível, o celular. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente tem que estar alicerçado aqui, irmão. Temos que ser amantes da palavra do Senhor. Nós temos que amar as Escrituras. Nós temos que abandonar tudo. Nós temos que ter um repertório na nossa vida. Senhor, todo dia eu vou ler a tua palavra pelo menos 1 hora. Todo dia eu vou orar. Tantos dias na semana eu vou jejuar. Porque você vai sentindo prazer, irmãos. Deus começa a se revelar para você. Deus começa a te mostrar para você. Mas não tem como. Nós queremos mostrar uma coisa para a pessoa, se a pessoa não procura abrir a sua visão dentro da palavra do Senhor. Deus não vai se revelar para quem não busca Ele, não, irmão. Não vai, não. Ele só vai se revelar para quem busca Ele. Aleluia. É assim que o Senhor faz na nossa vida, amém? Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Você que está ouvindo a palavra do Senhor, ainda dá tempo. Se você quiser vir aqui receber a oração, nós vamos estar orando por você, amém? E nós vamos terminar em nome de Jesus, que já deu tempo. Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Vamos orar na pessoa do pastor Carlos. E o pastor Manuel estará interpretando a prece em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador de existência. Meu Deus, eu te agradeço nesta noite por este culto, eu te agradeço pela palavra ao qual o Senhor botaste no coração nesta noite, para perdoar sobre os pecados, meu Pai. Ó Deus, que maravilha o Senhor tem feito neste lugar, através das nossas vidas. Meu Deus, que nesta noite o Senhor possa continuar agindo, continuar trabalhando. Ó Pai, tomando em tuas mãos nesta noite esse conjunto. Meu Pai, entrando em cada prova nesta noite, palestando com esses